Até o final desse vídeo, eu vou te mostrar por que a pessoa que reza mais pode estar recebendo menos. E o que uma mulher simples de Patos de Minas fez em 5 minutos que desbloqueou 7 anos de oração. Não sai daqui antes de chegar nessa parte, porque o que ela descobriu vai mudar a forma como você reza hoje à noite. Agora me deixa te fazer uma pergunta direta. Você tem um oratório em casa com vários santos. Você reza todo dia, cumpre suas promessas, acende suas velas. E ainda assim, sente que alguma coisa não atravessa. Como se a oração chegasse num teto e ficasse lá. Se você está sentindo isso, o que vou te mostrar hoje não é uma crítica à sua fé. É a peça que estava faltando. Meu nome é Padre Jonas. Sou padre há mais de 20 anos e cresci em Piumhi, no interior de Minas Gerais. Antes de continuar, preciso te dizer uma coisa sobre mim. Eu não gosto de sensacionalismo espiritual. Não gosto de vídeo que promete mais do que entrega. O que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores teólogos e santos da Igreja documentaram ao longo de séculos. Eu sou apenas o intermediário. E antes de ir para a primeira revelação, preciso te pedir uma coisa. Se você chegou até esse vídeo, é porque você leva a sua fé a sério. E pessoas que levam a fé a sério merecem conteúdo que também leva a fé a sério. Se você quiser que eu continue trazendo isso toda semana, se inscreva agora. O botão está aí, é gratuito, e é a sua forma de me dizer que esse trabalho importa. E se nos primeiros minutos você já sentiu que esse assunto te toca, deixa um like. Não precisa esperar o fim. Um like é o seu amém antes de começar. Mas agora, antes que eu vá para a primeira revelação, preciso que você entenda o mecanismo por trás de tudo isso. Vou te contar de onde veio esse vídeo. Minha avó se chamava Dona Zusa. Ela tinha um oratório que ocupava metade da parede da sala. Eram 16 santos, cada um com uma vela diferente, cada um com uma tarefa diferente na cabeça dela. Quando meu tio ficou desempregado, ela acendeu vela para São José. Quando minha prima adoeceu, foi para São Roque. Quando o vizinho se perdeu na bebida, foi para São João Batista. Eu tinha uns 8 anos e perguntei para ela uma vez: Vó, e se você precisar de 2 milagres ao mesmo tempo, acende 2 velas? Dona Zusa me olhou por um longo momento e disse: Meu filho, eu não sei como funciona lá em cima, só sei que eu confio. Aquela resposta ficou comigo por décadas, porque havia uma sabedoria enorme ali, mas havia também uma lacuna. Dona Zusa rezava certo no coração, mas muita gente que aprendeu com a Dona Zusa aprendeu só a forma, sem o coração. E é essa lacuna que vou fechar com você hoje. Vou te fazer 3 revelações. A terceira é a mais importante. Não pule para ela, porque as 2 primeiras são o que torna a terceira compreensível. E a terceira é exatamente o que vou te entregar quando chegar a hora, como prometi no começo. São João Paulo II, na Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, escreveu algo que sintetiza tudo o que vamos ver hoje. Rezar com Maria não é desviar o olhar de Cristo, é aprender a olhar para Cristo com os olhos dela. Guarda essa frase, ela vai fazer muito mais sentido no final do vídeo do que faz agora. Vou te apresentar Dona Conceição. Ela tem 69 anos, viúva há 4, mora aqui em Patos de Minas. Tem 3 filhos. O caçula, Rogério, de 41 anos, deixou a fé há 15 anos depois de um divórcio difícil. Desde então, Dona Conceição mantém um oratório com 12 santos, cada um com uma vela e uma intenção específica. São Judas pela conversão de Rogério, Santo Antônio para o casamento da neta mais velha, São José pelo emprego do genro, São Sebastião pela saúde dela mesma, Nossa Senhora Aparecida por tudo que sobrou.
Ela reza o terço todos os dias às 7 da manhã, antes do café, segurando o mesmo terço que ganhou da mãe quando se casou. As contas já desgastadas, de décadas de dedos. Carrega na bolsa uma foto do Rogério com 5 anos, sorrindo na primeira comunhão. E olha para essa foto enquanto reza, como se quisesse lembrar ao santo quem é o menino que precisa de ajuda. Já mandou 32 missas pelo Rogério. Pediu ao padre que conversasse com ele. O padre tentou. Rogério agradeceu e não voltou. Ela própria tentou conversar. O filho ouviu com respeito, disse que não era mais o seu caminho e fechou o assunto. Foi aí que ela me procurou e disse: Padre, eu já bati em todas as portas do céu. Ou o céu não está ouvindo, ou eu está batendo errado. Essa frase ficou na minha cabeça por dias, porque ela não era de alguém sem fé, era de alguém com fé demais e uma peça fora do lugar. Agora eu vou te mostrar qual era essa peça, e ela começa com algo que a maioria nunca questionou. Eu chamo a primeira revelação de a ponte que ninguém atravessa direito. A devoção popular brasileira herdou com muita riqueza, mas também com alguns ruídos, a ideia de que cada santo tem uma jurisdição, como um médico especialista que só atende sua área. São Judas para o impossível, Santo Antônio para casamento, São Sebastião para doenças. Esse modelo não é errado na origem. Nasceu do fato real de que certos santos viveram situações que os tornam modelos e intercessores naturais para causas parecidas. O problema é quando o fiel confunde o modelo com o mecanismo. Ele começa a achar que o atendimento depende do especialista e não de Deus. O mecanismo real da intercessão dos santos é diferente. O santo é uma ponte, não um balcão. Você não pede ao santo, você pede com o santo, que leva seu pedido a Deus com a autoridade de quem já viveu a fé de forma heróica. É como a diferença entre pedir a um amigo que liga para o médico por você e tentar ligar para o médico sem saber o número. O amigo não cura, ele abre a linha. São Tomás de Aquino, o maior teólogo da Igreja medieval, doutor angélico, na Suma Teológica, segunda parte da segunda parte, questão 83, artigo 11, é preciso nisso. Pedimos a intercessão dos santos, não porque eles tenham poder próprio de conceder graças, mas porque a oração deles, unida à nossa, tem maior eficácia diante de Deus. O santo não decide, ele intercede. Quem decide é Deus. Quando Dona Conceição rezava para São Judas todos os dias pela conversão de Rogério, ela não estava errada, mas estava rezando para São Judas como quem faz pedido a um funcionário. Nunca havia rezado com São Judas, nunca havia se unido à intercessão do santo para levar o pedido a Cristo. Era como ligar todo dia para o recepcionista e nunca pedir para falar com o médico. Agora vem a instrução prática, e ela é simples, mas vai mudar a textura de cada oração que você fizer a partir de hoje. Esta semana, ao rezar qualquer devoção a um santo, acrescente uma frase que a maioria nunca usa: Santo, nuna sua voz a minha diante de Deus. Não, Santo, me consiga isso, mas leve comigo. Essa mudança de preposição, de para com, não é cosmética. Ela reorienta toda a disposição interior da oração. Faça isso por 7 dias consecutivos e observe se a forma como você sente a oração muda. Você vai pensar: mas padre, a igreja não ensina que cada santo tem sua especialidade? Sim, e essa tradição é linda e verdadeira. Mas especialidade não é exclusividade. São Judas, sendo o intercessor das causas difíceis, não significa que ele resolve sozinho. Significa que ele entende essa dor de perto e por isso intercede com particular compaixão. A jurisdição é sobre a empatia do santo,
não sobre o poder de decisão. Isso foi a primeira revelação. E Dona Conceição, quando entendeu isso, ficou em silêncio por um momento. Depois disse: então eu estava conversando com a secretária e esperando resposta do chefe. Exatamente. E a segunda revelação vai mostrar que tinha um problema ainda mais fundo do que esse. Eu chamo a segunda revelação de a promessa partida que você nunca percebeu. Esta é a revelação que vai fazer você se reconhecer num erro que você nunca nomeou. E eu preciso que você ouça com misericórdia para consigo mesma, não com julgamento. A maioria das promessas a santos é feita num momento de crise, no hospital, na madrugada de desespero, quando a conta não fecha. E nesse momento, a disposição interior costuma ser medo, não fé. A diferença é estrutural. A oração de fé parte de uma confiança prévia no amor de Deus. Senhor, eu confio em Ti e peço. A oração de medo parte de uma barganha. Se Tu fizeres X, eu faço Y. A promessa barganha não é inválida por ser feita no desespero. Deus ouve o grito do sofrimento. O problema é quando a promessa é cumprida mecanicamente, como o pagamento de uma dívida, sem que a pessoa jamais saia do medo e entre na fé. Pensa assim, é como a diferença entre pagar uma conta e assinar um contrato de amizade. Você pode pagar a conta e nunca mais falar com a pessoa, mas a amizade continua mesmo depois do favor. Uma promessa cumprida com medo continua sendo uma transação. Uma promessa cumprida com gratidão e abandono se torna uma aliança. Uma transação fecha quando o pagamento é feito. Uma aliança continua aberta. E é por ela que as graças continuam fluindo. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e fundadora do Carmelo Descalço no século XVI, escreveu no capítulo 11 do Livro da Vida que a oração que nasce do medo é como criança que pede ao pai com os olhos fechados. Não vê o rosto do pai, só vê o próprio medo. Ela ensinava que o crescimento espiritual começa quando a pessoa para de rezar contra algo, contra o medo, contra a doença, contra a perda, e começa a rezar para alguém, com o rosto virado para Deus, não para o problema. Dona Conceição havia feito a promessa a Nossa Senhora Aparecida pela saúde do marido durante uma cirurgia grave. Ele sobreviveu. Ela cumpriu a promessa. Foi a pé até o santuário. Fez a doação prometida. Mas depois me relatou sentir um vazio estranho, como se tivesse pago uma dívida e fechado uma porta. Eu entendi. Ela havia cumprido a transação. O que nunca havia feito era transformar aquele momento de graça numa aliança. Nunca havia voltado a Nossa Senhora para dizer: obrigada, e agora sigo com você. A instrução prática desta revelação é uma das mais poderosas que vou te dar hoje, e é contraintuitiva. Se você tem uma promessa antiga já cumprida, especialmente se você sente que o problema voltou ou que a graça não durou, faça o seguinte: volte àquela promessa em oração e, em vez de renová-la como contrato, transforme-a em ação de graças. Diga em voz alta: Santo, obrigada pelo que aconteceu, não como pagamento, mas como memória do que Deus fez por mim. E peço que essa graça continue aberta. Esse ato de gratidão retroativa reabre o canal que o medo havia fechado. Você vai pensar: mas minha avó fazia promessa assim e era uma santa mulher. Era, com certeza. E o coração da sua avó provavelmente estava mais próximo da aliança do que ela sabia nomear. O problema não é a prática da promessa, é a disposição interior com que muita gente aprendeu a fazê-la, sem nunca questionar se havia amor ou apenas medo debaixo do gesto. Dona Zusa rezava com medo às vezes, mas o coração dela completava o que a forma não dizia. Você pode aprender a completar também. Não está atrasada, está aqui.
Agora chegamos ao que eu prometi no início, a terceira revelação, a que eu disse que era a mais importante. E eu quero que você preste atenção nos próximos minutos, porque é aqui que a história de Dona Conceição se resolve. Eu chamo a terceira revelação de o oratório sem centro. Mas antes de te explicar o mecanismo, preciso te fazer 5 perguntas, não para te julgar, para te ajudar a saber se essa revelação é especificamente para você. Primeiro sinal: você tem mais de 8 imagens de santos diferentes no seu oratório e acende velas para mais de 3 deles regularmente. Mas se alguém te perguntasse agora qual é o seu santo de maior devoção, você hesitaria para responder. Segundo sinal: quando surge um problema novo na família, seu primeiro instinto é pensar: para qual santo eu vou rezar isso? Em vez de ir diretamente a Cristo ou a Maria com o problema. Terceiro sinal: você sente que suas orações chegam num teto, sobem até certo ponto, mas não parecem atravessar. Você reza muito, mas a sensação de presença é rara. Quarto sinal: você já fez a mesma promessa mais de uma vez para santos diferentes pela mesma intenção. Porque a primeira não pareceu funcionar, então tentou outro. Quinto sinal, e esse é o que ninguém diz em voz alta: quando a graça chega, quando algo melhora, quando o filho liga, quando o exame dá bom resultado, você sente um alívio enorme, mas não uma alegria profunda. É como quitar uma dívida, não como receber um presente. Isso é o sinal mais claro de que sua devoção ainda está operando no modo transação, não no modo aliança. E é exatamente o que essa revelação vem curar. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, esta revelação é diretamente para você. Veja o mecanismo espiritual. A pessoa tem 10, 15, 20 devoções simultâneas. Acende vela para um santo diferente todo dia. Faz novena para um, promessa para outro, terço para um terceiro. A intenção é linda. O efeito espiritual pode ser o de uma vida de oração sem raiz, como uma árvore com muitos galhos e nenhum tronco. O mecanismo espiritual é este: a devoção múltipla, sem hierarquia, cria uma dispersão da atenção interior que impede o aprofundamento. Não é que os outros santos sejam inválidos, é que a graça cresce em profundidade, não em quantidade. Uma devoção cultivada com fidelidade por anos abre um canal que 100 devoções superficiais não abrem. O padre Gabriele Amorth, exorcista-chefe do Vaticano por mais de 30 anos e autor de Um Exorcista Conta Sua História, documentou em seus escritos que em vários casos de pessoas com vida de oração intensa, mas sem frutos, o diagnóstico pastoral não era falta de fé, era dispersão devocional. A pessoa havia construído um oratório sem altar, muitos santos, mas nenhum Senhor. São Luís Maria Grignion de Montfort, o grande apóstolo da devoção mariana do século XVIII e autor do Tratado da Verdadeira Devoção a Maria, ensinava que a devoção a Nossa Senhora não é uma entre outras devoções. É o caminho seguro que organiza e potencializa todas as outras. Quem coloca Maria como centro de sua vida espiritual não abandona os outros santos. Os encontra todos através dela, porque ela é o caminho mais curto até Cristo. E Cristo é a fonte de toda a graça dos santos. E aqui chegamos na entrega completa do que prometi lá no começo. Por que a pessoa que reza mais pode estar recebendo menos? Porque mais devoções sem centro é como mais baldes com menos água em cada um. A graça não se divide em partes iguais pelo número de santos invocados. Ela se aprofunda por onde encontra canal. Isso foi o que Dona Conceição descobriu, e agora te conto como a história dela terminou. Após ouvir essas revelações, Dona Conceição fez um exercício simples.
Escolheu Nossa Senhora Aparecida como sua única devoção prioritária por 7 dias. Não abandonou os outros santos. Simplesmente deu prioridade a um só. Transformou todas as suas intenções, o Rogério, a neta, o genro, a saúde, em uma só conversa com Maria. Na quinta noite, ela rezou diferente pela primeira vez em anos. Não pediu a conversão de Rogério. Simplesmente disse: Mãe, eu entrego ele para você. Cuida do que eu não consigo. 3 semanas depois, Rogério ligou no Dia das Mães. A primeira vez em 7 anos que ele havia ligado nessa data. Disse que estava pensando em visitar a mãe. Ela não sabe o que virá, mas me disse: Padre, pela primeira vez eu rezei sem cobrar, e pela primeira vez senti que alguém ouviu. Dona Conceição não recebeu o milagre que ela tinha planejado. Ela recebeu algo maior, a paz de quem entregou. E essa paz é o sinal de que a aliança está aberta, não fechada. Agora vem a parte prática. 5 instruções para você começar hoje. Primeira instrução. Esta semana, toda vez que invocar um santo, troque o me consiga pelo leve comigo diante de Deus. Essa mudança de uma palavra reorienta toda a sua disposição interior. O que muda é que você para de ser consumidor de graça e passa a ser participante da oração. Segunda instrução. Pegue uma promessa antiga já cumprida que você sente que fechou uma porta e volte a ela em oração esta semana. Diga em voz alta o nome do santo e diga: obrigada, não como pagamento, como memória. Isso reabre o canal que o medo havia selado. Terceira instrução, e essa é contraintuitiva. Escolha um só santo por 7 dias. Não abandone os outros, mas concentre sua devoção em um. Todos os pedidos passam por ele, ou por Nossa Senhora. Observe o que acontece com a qualidade da sua atenção na terceira ou quarta noite. A maioria das pessoas que faz isso sente algo diferente já na metade da semana. Quarta instrução. Antes de acender uma vela ou começar uma novena, faça uma pausa de 30 segundos em silêncio. Coloque a mão no coração e pergunte internamente: estou chegando com fé ou com medo? Não para se julgar, para saber de onde está vindo. Quando você sabe de onde vem, a oração já começa diferente. Quinta instrução, a mais difícil e a mais transformadora. Se há uma intenção que você carrega há anos sem resultado visível, como Dona Conceição carregava o Rogério, faça o ato de entrega completa. Diga em voz alta o nome da pessoa ou da situação e diga: Senhor, eu entrego isso para ti. Não estou desistindo, estou confiando. Esse ato de abandono não é fraqueza. É o movimento mais avançado da fé que existe. É o que os santos chamam de abandono à providência divina. E é o que, ao longo de décadas acompanhando pessoas em crise, eu vi produzir os frutos mais duradouros. A história de Dona Conceição não acabou com um milagre de cinema. Acabou com uma ligação. Uma ligação depois de 7 anos. E ela disse que foi mais do que qualquer coisa que havia pedido, porque ela havia parado de pedir e começado a confiar. Ela não estava errando por rezar demais. Ela estava rezando de um lugar errado. A mudança não foi no oratório, foi no coração. É isso que São João Paulo II quis dizer quando escreveu que rezar com Maria é aprender a olhar para Cristo com os olhos dela. Os olhos de Maria não são olhos de medo, são olhos de quem disse sim, sem saber o que viria depois. Se a história de Dona Conceição tocou algo dentro de você, se você reconheceu no oratório dela o seu próprio, no cansaço dela o seu cansaço, então esse vídeo foi feito para você. E se foi feito para você, provavelmente tem alguém que você ama que também precisa ouvir isso. Compartilha com essa pessoa.
Às vezes, o maior ato de intercessão que você pode fazer por alguém é colocar nas mãos dela o que foi colocado nas suas. E se inscreva no canal, porque o que conversamos hoje abre uma porta, mas o que vem nas próximas semanas vai ajudar você a atravessá-la. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil, Rainha de Minas Gerais e de cada lar simples, onde uma mulher acorda cedo para rezar antes do café. Nós chegamos até Ti hoje com os nossos oratórios cheios e os corações às vezes cansados. Chegamos com os nomes dos filhos que partiram, das situações que não se resolveram, das promessas que fizemos com medo e que queríamos ter feito com amor. Cada pessoa que está assistindo agora, Tu conheces pelo nome. Tu conheces a foto que ela carrega na bolsa. Tu conheces quantas velas ela já acendeu e quantas novenas já rezou. Pedimos, Mãe, que Tu sejas o centro, que cada devoção que estas pessoas têm encontre em Ti o caminho certo até o Filho. Que as promessas feitas com medo se transformem, a partir de hoje, em aliança de amor. E que cada filho, cada neto, cada situação que parece impossível seja colocado nas Tuas mãos com a confiança de quem finalmente aprendeu que não precisa carregar sozinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.